sem mais demoras, e porque temos 3 excelentes apresentações hoje para ver, vou passar a palavra à doutora Elsa Belo, que é a nossa coordenadora e que preside pela primeira vez uma oficina LabX. Elsa, muito obrigado, bem-vinda, a palavra é tua. Olá, uma boa tarde a todos. Muito prazer em vos conhecer, a todos os que estão aqui, que se juntam agora nesta sessão. Uma palavra especial para as inovadoras que estão a terminar ou que já terminaram esta experiência de trabalho imersivo no LabX. O LabX que agora tem uma nova denominação, é o chamado Centro para a Inovação no Setor Público. Esta nova referência que o LabX adquire tem uma componente agora já quase como se fosse um upgrade daquilo que era o caminho e que foi o percurso normal que o LabX percorreu enquanto laboratório para a experimentação na administração pública, e neste momento posiciona-se então como centro para a inovação no setor público. Este centro, que pretende ser um facilitador da inovação e do ecossistema de inovação na administração pública, com todos os intervenientes e com todos os participantes, e que queremos que, de facto, chamar todos para este grande movimento que é a inovação, e que compreende, então, 3 eixos essenciais, que são a participação, a simplificação e a própria inovação, ela entendida como o agregador de todas estas iniciativas, e que vamos iniciar depois, já no mês de setembro, já com um novo fôlego, já na rentrée deste período de férias, com novas iniciativas, com o reforço destas boas iniciativas, como é o caso do Inovador em Residência, e do qual, sem mais delongas, passo já a palavra a ti, Jorge. Força. Estás sem som. A frase do ano, né? Ou do ano e meio. Tem que ser. Obrigado por estas palavras introdutórias e também desde já passo já ao Rui, que vai explicar um bocadinho o conceito deste inovador em residência, como é que acontece e porquê é que acontece. O Rui é a pessoa que tem estado a nos acompanhar neste processo. Desculpa. Rui, okay. Força. Boa tarde, Jorge. Boa tarde a todas e a todos. O meu nome é Rui Martinho, faço parte da equipa do LabX. É uma satisfação poder estar aqui convosco, partilhar esta nossa iniciativa e das experiências que daqui resultaram, e, portanto, já levantamos um bocadinho o véu, portanto, já temos aqui pessoas para dar voz, em vez de sermos nós a falar, são outras pessoas a falar desta iniciativa, do seu valor e aquilo que ele pode trazer para a administração pública. Bem, como disse o Jorge, vamos fazer uma pequena apresentação sobre esta iniciativa. Vai ser uma viagem panorâmica, portanto vai ser uma coisa muito rápida, portanto ponham os cintos de segurança, que esta viagem vai ser intensa, vai ser um flash. Bem, o que é que vocês vão aprender ou que vão ficar a saber com esta nossa apresentação? Primeiro, vão ficar a saber o que é esta iniciativa. Segundo, como é que ela funciona. E terceiro, os objetivos, porque é que ele foi criado. E quarto, já sabem, e mais interessante ainda, vai ser os testemunhos das nossas colegas. Para isso tinha aqui, para orientar, uma apresentação, que eu vou partilhar o ecrã, se me permitem. Ora... Acho que agora já estão a conseguir. Sim, já está. Ok, pronto. Como o Jorge já tinha dito, esta é a segunda edição, portanto, do Inovador em Residência, é uma experiência de trabalho, vocês vão ver por os testemunhos dos nossos colegas, é um trabalho imersivo nas dinâmicas do LabX e é isso. Resume-se a isso. Bem, programa, esta é a segunda edição, como disse o Jorge, nós ano passado, no último trimestre, decorreu a primeira edição, portanto, já com colegas nossos da administração pública, e, portanto, esta é a segunda edição. Pronto, o que é que então o Inovador em Residência, este programa, é uma iniciativa da AMA, que é a Agência para a Modernização Administrativa, no âmbito do Sistema de Incentivos à Inovação na Gestão Pública, o SIGEP, que já muitos de vocês ouviram falar. E o intuito é promover a colaboração dentro da administração pública e garantir a transferência de metodologias de experimentação e de inovação.
através de permanências imersivas no LabX, onde os colegas que são selecionados, vocês vão ver à frente como é que isto se processa, fazem uma estadia no LabX, em que vão trabalhar diretamente em projetos experimentais, vão ter contato com projetos que estão em curso dentro do LabX. Visto isto, objetivos. 3 objetivos principais. Garantir que a experimentação se mostre em ação, o garantir, permite que os trabalhadores da administração pública, os nossos colegas, contactem e tenham intervenção direta, aquilo que já dissemos, nos projetos experimentais desenvolvidos pelo LabX. Portanto, são projetos que o LabX tem em carteira e está, de momento, a desenvolvê-los. Podem estar normalmente estão em fases iniciais ou a meio do seu percurso. Visa também a aquisição de experiências de trabalho em contexto real, isto é, promove o desenvolvimento de competências práticas em projetos experimentais. Os nossos colegas vão trabalhar nestes projetos, vão contribuir, vão trabalhar lado a lado no LabX, nos projetos que eles se candidataram. Já vamos ver mais à frente também como é que isto acontece. Outro objetivo é transferir competências de experimentação para que os nossos colegas consigam fazer a mobilização destas competências adquiridas, transferi-las e alocá-las a projetos nas suas próprias organizações de origem. Este é um dos grandes objetivos, é os colegas trabalharem connosco, perceberem como é que funcionam estas dinâmicas de experimentação e inovação, que competências têm que desenvolver, que instrumentos podem utilizar e, a partir daí, conseguirem fazer este transplante, digamos assim, este enxerto, se permite a expressão, em projetos que a organização de origem desenvolve, mas agora com uma forma inovadora e experimental, antes de implementar estes projetos. Pronto, já viram 2 coisas, já viram então o que é, objetivos, agora vamos perceber, afinal, como é que isto funciona, em traços largos. Para cada edição, o LabX define o número de vagas e os projetos associados ao programa. Isto tem a ver com a carteira que nós temos, os projetos que estamos a desenvolver, com a nossa carga de trabalho, isto é tudo ponderado e, portanto, através de uma reflexão, para cada iniciativa é definido então o número de vagas e os projetos que são associados a este programa. Feito isto, é aberta uma janela temporal para a apresentação das candidaturas ao programa. Ela destina-se, como já referimos, a trabalhadores de serviços e de organismos da administração pública que, quando estejam interessados em concorrer, despertem curiosidade, é aberta esta janela temporal e eles concorrem. Para este processo foi desenvolvido um regulamento inovador da administração pública, foi criado também o formulário e também um protocolo que tem que ser assinado entre as 3 partes. A pessoa, o nosso colega que se candidata, a instituição a que ele pertence e a AMA. Depois da apresentação destas candidaturas, que é difundida em vários canais de comunicação, do LabX e da AMA, é feita a seleção dos candidatos através de uma análise das candidaturas apresentadas. Os critérios desta seleção são claros e transparentes e estão espelhados no regulamento que foi criado e que é disponibilizado na altura da abertura da janela temporal para a apresentação das candidaturas. Outros pontos. No processo de candidatura, o candidato, o nosso colega interessado, define o período da experiência. O período desta experiência pode ir de 4 a 12 semanas. Este tempo fica ao critério do candidato e da própria entidade. A entidade tem que apoiar este movimento do candidato. E o projeto a que se candidata. Portanto, as nossas colegas que depois vão partilhar a sua experiência tiveram envolvidas cada uma num projeto. Os projetos 3 dos que disponibilizamos por esta iniciativa foram a inovação antecipatória na administração pública, depois já vão ver qual foi das colegas que ficou ligada, a experimentação no setor público e o outro dos projetos foi o relacionamento dos jovens com o Estado e o seu acolhimento pelos serviços públicos. Posteriormente, depois de assinar o protocolo dos formalismos, arranca então a micromobilidade,
esta permanência temporária no LabX. Cada candidato selecionado fica a ser acompanhado por um membro da equipa do LabX, tem um orientador que o acompanha durante a sua estadia no LabX, em que são estabelecidos também objetivos, já está no último ponto, são estabelecidos objetivos entre o candidato escolhido e o seu orientador, e depois participam diretamente nos projetos, entram nas dinâmicas dos projetos e participam. Notas finais, antes de terminar. Portanto, como já dissemos várias vezes, já ocorreram 2 edições. Nós, inicialmente, quando estamos a desenvolver esta iniciativa, ainda estamos a pensar muito na versão presencial. Ainda estávamos no início ainda não sabia muito bem o que era o Covid e a pandemia que ela implicava e, portanto, tivemos que fazer um ajuste para o formato remoto ou virtual. Portanto, estas experiências ocorreram todas através deste formato. Uma pergunta que vocês podem colocar é: mas como é que isto é imersivo sendo feito maioritariamente através de um formato virtual? Pronto, deixamos esta pergunta em aberto e vão ser as colegas, através da partilha das suas experiências, que vão vos dar esta resposta. Para cada uma destas edições foram selecionados 3 candidatos. Foram selecionados 3 na primeira edição, outros 3 na segunda edição. Portanto, outra nota: o período das micromobilidades selecionadas pelos inovadores e com concordância com a entidade a que eles pertencem, tem variado entre 4 a 5 semanas. Portanto, o tempo maioritariamente escolhido é 4 semanas. Portanto, as nossas colegas que estão aqui, 2 já terminaram a sua micromobilidade. A Elizabeth vai terminar esta semana. Sem mais delongas, vou passar a palavra ao Jorge, depois vamos ouvir os testemunhos de quem participou nesta segunda edição. Eu vou colocar aqui no chat aqui da nossa sessão, a hiperligação, caso estejam interessados nós vamos partilhar o relatório da primeira edição, os resultados, quais foram os projetos, e se estiverem interessados, e se vos tiver despertado a curiosidade, era interessante poderem olhar para este relatório. É um relatório muito curto e, portanto, depois vou colocar aqui no chat aqui da sessão. E, portanto, passo a palavra ao Jorge e estarei aqui, se quiserem colocar perguntas, pronto, cá estaremos para vos responder. E obrigado e até já. Obrigado, Rui. Não fujas, porque de facto já há perguntas para ti, portanto... Bolas, assim é que é. Portanto, já te darei depois a palavra para partilhares aqui as tuas respostas. Podes ir preparando, lês o chat e vais preparando já uma respostazinha à Ana Laranjeira. E nada, vamos ouvir em sede própria o como correu esta experiência. Margarida, és a primeira? Força! Margarida, estás aí? Sim, sim. Estavas a montar o estaminé, está bem. Já cá estou. Obrigado, então, boa força. tarde a todas. Meu nome é Margarida, já foi referido, Margarida Freitas. Eu trabalho na Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros, na Direção de Serviços de Recursos Humanos. De facto, fiz esta candidatura, participei nesta micromobilidade segunda edição, entre 14 de junho e 9 de julho, no projeto que é Relacionamento Jovens com o Estado e seu acolhimento pelos serviços públicos. Foi um projeto que tem a ver aqui com 2 vertentes. O LabX acompanha atualmente 2 projetos ligados a isto, a esta temática. O projeto 1, que é a Bolsa de Inovação ONET 18, e o projeto 2, que é o redesenho do conceito da rede de lojas Ponto-Chá. Efetivamente, quer um, quer outro, estavam já em curso, numa fase diferente de outro. Isto levou a que houvesse um estudo prévio de saber em que momento estava o projeto para dar continuidade ao mesmo. Relativamente a este primeiro projeto, a Bolsa de Inovação ONET 18,
Portanto, já houve um estudo prévio, lançados questionários, feito mapas de jornada, elencados um conjunto de necessidades dos jovens, e lançado um protótipo. Protótipo esse que vamos, enfim, testar, e foi testado de alguma forma a alguns jovens, e que, no fundo, o meu papel aqui foi criar uma ferramenta de investigação, um questionário, que vai aferir a satisfação dos utilizadores com o protótipo e com as soluções desenvolvidas e para a identificação da oportunidade de melhorias. Esta ferramenta, como questionário, ele aborda várias questões, cerca de 26 questões. Pergunta sobre as características do jovem, inicialmente, o que acha do portal, a pesquisa do website ou Net18, como é que correu, e qual foi a linha de apoio, portanto, a linha de apoio que teve de chatbot, como é que correu face à sua pesquisa, o seu acompanhamento e o seu apoio. Esta ferramenta vai decorrer em contexto de laboratório vivo durante o mês de outubro de 2021. Eu espero que corra bem, eu espero que o protótipo siga o seu caminho. Da minha parte, esta ferramenta ficou terminada. Está aqui como exemplo o questionário, aqui com meras perguntas foi só um único slide, mas são vários, como vos disse há pouco. E agora entrava no projeto 2. O projeto 2 foi aquele que de facto me deu um bocadinho mais de luta, porque ele estava não tão avançado quanto o anterior, e fez-me pensar, de alguma forma, aquilo que se pretendia. Aquilo que o Instituto Português do Desporto e da Juventude, o IPDJ, faz como desafio é o redesenho ao LabX, o redesenho do conceito da rede de lojas ponto-chave. E o meu orientador passou o desafio para mim e diz, vamos tentar pensar neste assunto. E este redesenho do conceito de rede de lojas ponto-já pretende o quê? Ao nível de equipamentos e serviços disponibilizados, no sentido de desenvolver um novo modelo de interação e de relacionamento com os jovens e público em geral. Isto porque os jovens de hoje não têm as mesmas necessidades, expectativas e motivações que os nossos jovens de há 2 décadas. Portanto, o que o IPDJ pensa é vamos reformular de alguma forma, vamos ir ao caminho e ao encontro das necessidades deles. Com isto, e pegando já no trabalho realizado, como eu referi, o grupo do projeto IPDJ, destinado a este assunto, lançou questionários a cerca de 1.600 jovens. Portanto, o meu primeiro trabalho neste projeto foi a análise dos resultados de investigação, das 1.600 respostas. Com base nestas respostas, foi criado um mapa, resumo, quadros de uma tabela de recomendações, em que são elencados um conjunto de necessidades e as perguntas frequentes que os jovens fazem, que surtiu numa apresentação e conclusões em formato de user stories, centradas nas necessidades mencionadas pelos jovens. As user stories é o base do processo de ideação das sessões de cocriação com o IPDJ e já estão a ser, enfim, desenvolvidas, implementadas, discutidas durante este mês de julho. E, portanto, também espero que tenham aqui algum resultado. Este é um exemplo da tabela de recomendações. Foram identificados por temas, agrupados por temas, os problemas identificados, as perguntas frequentes que os jovens fazem e algumas recomendações que eu fiz. Este é um exemplo dos user stories, são 26 slides, mas que pus aqui como mero exemplo para não estarmos aqui a perder mais tempo, mas é dizer, eu gostaria de me associar onde me devo dirigir, onde devo ser informado, onde vai o gabinete, a informação, e portanto daqui surgem as questões para chegar às respostas que nós pretendemos. Portanto, aqui é de facto, a ideia é redesenhar o conceito, mas a minha pergunta desde logo foi um pouco no sentido de, mas vamos redesenhar o conceito, porquê? A rede não está a funcionar conforme o esperado, porquê? Já existem 56 lojas e balcões por todo o país, com valências e com serviços. Então porquê é que não funcionam? Ou funcionam menos? Então porque o redesenho é de facto pelas novas necessidades, pelas novas expectativas dos jovens? Sim, mas como? O que é que está a acontecer? Portanto, a minha proposta foi, antes, no fim, e pensando que redesenhar o conceito é
um redesenho em genérico, não me parece que fosse o adequado. Penso que nós temos que fazer uma avaliação prévia, e eu aqui proponho um estudo prévio de cada espaço, e em função da realidade de cada espaço, nós então fazemos um redesenho e vamos a pensar naquilo que temos hoje e o que queremos amanhã. E, desde logo, a reavaliação passa por as ofertas, público-alvo, localização e tipo de espaço e parcerias. As ofertas quais? Público-alvo para quem? Localização e tipo de espaço, onde está adequado? Parcerias com quem? Quais? Porque quais os equipamentos e serviços existentes em cada espaço? Nós temos expectativas, necessidades, enfim, muito diferentes pelo país. Nós temos realidades diferentes entre o norte e o centro, entre o interior e o litoral, culturalmente, questões financeiras, económicas. Os jovens diferem, as suas motivações diferem, as suas necessidades. Mas, desde logo, há que perceber em cada espaço, elencar um conjunto de necessidades que eles têm e que apontaram nas suas respostas, que é salas de estudo com computadores e internets a funcionar, salas de convívio, cafetaria, auditórios, estudo de sala de exposições, campos de jogos, e haver uma dinâmica, debates, palestras, concertos, formações e ainda um atendimento e esclarecimentos de diversa natureza. Consultas gratuitas para algumas questões que foram elencadas, nomeadamente ao nível de questões de foro psicológico, sexual, de vocacional, de voluntariado, um conjunto de necessidades que eles apontavam naquelas respostas. E, portanto, há que perceber em cada espaço o que existe e faça aquilo que foi respondido. Porque estes jovens têm as suas próprias necessidades, têm as suas próprias expectativas, e é preciso entender quais são as daquele espaço, daquela região. Naturalmente que isto está congregado num documento, mas através de filtros nós sabemos de onde vêm as respostas, de que zona e de que idades, e, enfim, e tudo isso é possível. Agora, o espaço é necessário também ver a sua localização. É importante perceber se ele está bem localizado, numa zona atrativa, se está junto de escolas, dos parques da cidade, dos campos de jogos, dos centros comerciais, que é normalmente onde os jovens estão juntos, onde bebem o seu café e fazem os seus convívios. Mas o espaço pode estar bem localizado, mas é importante perceber se o espaço está adequado. Se ele tem as valências e serviços lá existentes, se ele é confortável, se tem um ambiente saudável, é apelativo, se tem atendimento e técnicos informados e com espírito jovem. Nós podemos ter um espaço bem localizado, mas não adequado. Nós podemos ter um espaço adequado, mas mal localizado. Ou seja, ele tem lá um conjunto de valências que de facto vão ao encontro das necessidades dos jovens, mas está numa localização que não é possível. Está deslocalizado do centro dos gostos e da frequência dos jovens. E aí leva a que a frequência, de facto, seja reduzida. E o que nós queremos é potenciar a frequência. Com quem? O com quem, porque daquilo que eu referia de 56 lojas, 37 destes espaços estão sob protocolos e parcerias. Protocolos e parcerias, quer com as autarquias, quer com associações académicas. Nós conhecemos as associações académicas, conhecemos as autarquias, conhecemos as dinâmicas dos municípios e conhecemos que temos autarquias com grandes dinamismos, também com orçamentos, mas temos autarquias com menos dinamismo. E é preciso entender, e o IPDJ perceber que eu sozinho, se calhar, tenho uma determinada oferta, mas eu acompanhado e eu associado a alguém, ou uma instituição, um organismo, ou até uma empresa, eu se calhar consigo tirar proveito disso. E isso é o mais importante, porque no fundo aumenta e melhora a oferta. Portanto, para os casos em que o IPDJ não tem protocolos ou parcerias, se calhar é importante perceber se há possibilidade de os celebrar, porque isso naturalmente que vai aumentar a sua oferta e melhorar. Para as 37 situações, das 56, que existem parcerias e protocolos com as autarquias e associações, tem que se perceber naqueles espaços
se existe, de facto, um cumprimento do previamente estabelecido. Porque às vezes os protocolos existem, mas há desvios e todos sabemos disso. Portanto, caso não estejam a cumprir o previamente estabelecido e acordado, devem reunir com os responsáveis dessas entidades para que, em conjunto, reavaliem as situações e ajustem as ofertas às necessidades específicas daquele público-alvo. Termino esta apresentação em termos do que fiz, das atividades, isto é um mero exemplo, temos pouco tempo. Queria dizer-vos que, de facto, em termos de aprendizagens, tenho aqui 3, foram, enfim, bem selecionadas, muitas, mas o conhecimento de metodologias, novas ferramentas que promovem a inovação e a experimentação na administração pública, sem dúvida. A aprendizagem em contexto real no acompanhamento de projetos experimentais, com o apoio do LabX, através de capacitação e da mentoria, foi muito boa. Foi uma aprendizagem e uma experiência enorme. O desenvolvimento de competências digitais, face à necessidade da questão da pandemia, que nos obrigou a estar em remoto na micromobilidade e que foi um desafio, naturalmente. Eu própria senti aqui um grande desafio, porque tive que desenvolver competências que eu não tinha. E que elas foram necessárias, sob pena de eu não conseguir atingir os objetivos que o meu orientador me propôs. Por fim, aplicar, além do aprender há que aplicar, e o propósito da minha candidatura e da minha Secretaria-Geral me promover à candidatura foi exatamente ir aprender para aplicar na SGPCM. E vou aplicar, naturalmente, a aplicação dos conhecimentos que tive no projeto que já estou a desenvolver com os colegas na Secretaria-Geral e futuros projetos. Seguindo as fases da metodologia do LabX, investigar, criar, experimentar e até à implementação. Eu penso que esta metodologia é extraordinária, está incutida em mim e prometo ir aplicá-la no projeto da Secretaria-Geral. Por outro lado, desenvolver um trabalho colaborativo, é aquilo que espero, com os vários stakeholders da Secretaria-Geral, da Presidência do Conselho de Ministros, através da partilha dos conhecimentos e das boas práticas. Os projetos da PCM, entendidos como inovadores e com boas práticas, também eles poderão ser disseminados a outros organismos da administração pública. No fundo, o que me parece que é de extrema importância e uma experiência única com o LabX, não só o dia-a-dia, o desafio, os projetos que nós experimentamos e que aplicamos, metodologias, além de tudo isto, é aquilo que nós podemos levar para os nossos organismos e instituições. E é o que eu chamo o multiplicador de conhecimentos, a partilha de conhecimentos. Eu partilhar conhecimentos com os colegas da SGPCM, eu desenvolver um projeto com outras metodologias inovadoras, que por sua vez vai beneficiar os projetos do meu organismo. Sendo que o meu organismo, sendo o centro de governo, como nós queremos, e é para isso que trabalhamos, vai querer disseminar, com certeza, em boas práticas a outros organismos da administração pública. Por seu lado, a administração pública será inovadora se tiver servidores e trabalhadoras apetrechados, inovadores, criativos e competentes. Muito obrigada, em especial à minha Secretaria-Geral, nas pessoas do Sr. Secretário-Geral, Dr. David Xavier, da Secretária-Geral Adjunta, Dra. Catarina Gonçalves. Desculpem-me, mas em especial à minha diretora de Recursos Humanos, doutora Mafalda Pereira, quem me acompanhou, que me motivou, que acreditou e se não fosse por ela eu não estaria aqui. Ao LabX na pessoa da doutora Elsa Belo, ao meu orientador que me acompanhou durante este mês e que de facto foi uma pessoa extremamente agradável e um bom profissional, e à minha colega e amiga Teresa Simões, que partilhámos diariamente com o AISC todas as nossas dores e as nossas vitórias. Muito obrigada e uma boa tarde e até já. Muito obrigado, Margarida. Era aquela altura que merecias uma salva de palmas também, mas no virtual é mais complicado fazermos essas. O Helder está ali a propor, e muito bem.
Muito obrigado pela partilha. Só uma nota, as user stories que a Margarida criou no seu projeto já foram utilizadas. Nós, com base nas user stories, fizemos a semana passada uma sessão de cocriação com 20 técnicos do IPDJ, foram muito interessantes. Portanto, já há aqui a engrenagem já mexeu e já alimentou o projeto nas atividades práticas de colaboração. Muito bem, muito obrigado, Margarida. E agora a Teresa. Teresa, estás aí? Estou, Jorge. Foi só ligar ali o microfone. Vou então partilhar a minha apresentação. Não sei se já estão a ver a minha apresentação. Sim, senhora. Bom, eu vou tentar ser breve. O meu projeto, então, de micromobilidade também decorreu no mesmo período que a minha colega Margarida, de 14 de junho a 9 de julho, e centrou-se, eu não estou a conseguir passar o slide, já está, em experimentação em serviços públicos através do Laboratório de Experimentação da AP, o LabX. Inicialmente foram definidos 4 objetivos para esta micromobilidade dentro das 4 semanas, para alinhar os trabalhos das 4 semanas. Para além disso, eu tive o privilégio de acompanhar projetos experimentais de equipas da administração pública, neste caso a Câmara Municipal de Lisboa e da Câmara Municipal de Olé, que estiveram e que ainda estão a desenvolver projetos experimentais com o apoio do LabX, através da capacitação e da mentoria. Como referi há pouco, foram definidos 4 objetivos. O primeiro objetivo está relacionado com a criação de um espaço de partilha de experiências e desafios e transferências de aprendizagem para a rede de laboratórios de experimentação. Lembramos que, tendo em conta também a vivência que estamos neste momento em contexto digital, que seria então desenhado um workshop para a rede. Dado ao curto espaço de tempo das 4 semanas, não foi possível implementar o workshop. Contudo, ele foi desenhado uma série de atividades e já foram elencadas uma série de atividades para que ele seja possível implementar. Foram desenvolvidos, dou-vos aqui alguns exemplos, um guião para a dinâmica e alinhamento, ficha de inscrição para gerir as inscrições do workshop e um questionário de avaliação, porque é sempre muito importante oferir portanto, este tipo de eventos. Foi também criado um template para a apresentação do evento, uma tela, a proposta de convite para enviar às equipas dos laboratórios de experimentação e outras listas de atividades, como os links de Zoom a enviar e ainda a criação de documentos na aplicação colaborativa do Mural, onde será, então, onde as equipas irão partilhar as suas experiências, as suas dinâmicas através desta aplicação informática. Um segundo objetivo, também dedicado à rede de laboratórios de experimentação, foi auscultar então aqui o trabalho desenvolvido do LabX enquanto suporte às equipas de laboratórios. Foi desenvolvido um questionário para as equipas. Devo dizer que trabalhei numa plataforma que não conhecia e daí também, portanto, se fugir um bocadinho aqui o pé fora d'água, né, como se costuma dizer, e aprender novas ferramentas. Conseguimos enviar o questionário e conseguimos melhor do que isto, porque conseguimos dentro das 4 semanas receber os resultados desta investigação, então ainda foi possível elaborar então um documento com análise e propostas de melhoria que os laboratórios indicaram. Um terceiro objetivo, também é ligado à rede de laboratórios de experimentação, e aqui abro um parênteses a dizer que este talvez tenha sido o mais complexo objetivo dos 4 em que estive a trabalhar nestas 4 semanas. É um objetivo grande, é muito complexo, sem dúvida nenhuma. Ele traça aqui algumas metas e em cada meta tem várias atividades para que elas possam ser alcançadas. E o objetivo é, de facto, alargar e diversificar a RLE, ampliando o valor da rede, a fim de poder ser replicada e escalada, então, a metodologia do LabX e a própria cultura de experimentação e inovação da AP. Por fim, e também muito ligado muito ligado à rede de laboratórios de experimentação,
é trabalhar aqui um bocadinho a informação, otimizar a informação e a comunicação. Foi criada uma proposta gráfica de informação, um guião informativo sobre como estabelecer uma parceria com o LabX para criar e capacitar uma equipa de inovação. E espero que, portanto, toda esta proposta gráfica venha a ser concluída e que seja disponibilizada futuramente e até no site do LabX. Aprendizagens. As aprendizagens foram muitas. Qualquer experiência traz consigo boas aprendizagens. Para mim, eu elenquei aqui uma série delas. Toda esta experiência em serviços públicos, com o meu orientador, com o Rui Martim, que me permitiu uma série de conhecimentos novos que eu desconhecia. Foi mesmo esta partilha de conhecimentos, este conhecer novas metodologias e ferramentas que promovem a inovação e a experiência na API. Foi poder acompanhar, sobretudo em contexto real, os projetos experimentais das equipas de inovação. E sublinho mais uma vez aqui o facto de poder acompanhar as reuniões de mentoria aos projetos, com o orientador, as reuniões que as equipas tiveram, eu consegui acompanhar 4 reuniões, foram extraordinárias, ver as equipas, como é que elas se organizam, a metodologia de trabalho, enfim, todos os desafios e como que superam os desafios, como é que dão resposta às questões colocadas pelo orientador, abrir um bocadinho mais a caixa e pensar como é que vão dar a volta às questões. Muito interessante ver de perto e viver através delas, destas equipas, verificar a metodologia, lá está, do trabalho das equipas de inovação e conhecer a cultura de inovação e experimentação enquanto processo de aprendizagem que é replicável nas nossas instituições e que está nas nossas mãos. Aplicar os conhecimentos adquiridos, sim, foi por isso que se realizou a candidatura e foi esse o objetivo que eu estive neste projeto de micromobilidade. Estes conhecimentos serão, de facto, todos aplicados neste em especial projeto que temos neste momento em mãos na Secretaria-Geral e noutros de futuro, e vão seguir com certeza as fases da metodologia do LabX, sem dúvida nenhuma, a investigação, a cocriação e a experimentação antes da fase de implementação. Irá também ser um trabalho que iremos desenvolver mais atentos em parceria com os vários stakeholders da SGPCM, sempre na melhoria contínua, na partilha de conhecimentos e principalmente nas boas práticas. Isto porque nós temos boas práticas na administração pública, nos nossos organismos, e a mais-valia é sabermos partilhar entre todos estas boas práticas que todos sabem fazer. Também quero deixar aqui um agradecimento especial à Secretaria-Geral por ter-nos colocado este desafio, ao Dr. David Xavier, o Sr. Secretário-Geral, à Dra. Catarina Gonçalves, Secretária-Geral Adjunta, e à minha diretora, a Dra. Mafalda Pereira, porque realmente foi ela que colocou este desafio e sem ela não estaria aqui. Também à Dra. Elsa Bell, do LabX, e claro, ao Rui Martim pela paciência e disponibilidade com que trabalhou comigo estas 4 semanas, e à minha colega e amiga Margarida Freitas, uma obrigada. Bem-aja a todos. Estás sem som, Jorge. Eu estava aqui com uns problemas, clicava estava a clicar e não estava a fazer nada e depois foi um número ímpar e acabou por ficar desligado. Obrigado, Teresa, pela partilha. Muito obrigado. Hoje também tiveste direito a uma salva de palmas. Obrigada. O Rui tratou disso. Este é um projeto que nós acarinhamos muito, que é o da Rede de Laboratórios de Experimentação. Foi muito importante contar também com a tua participação e as tuas propostas. Obrigada. De certeza que numa das próximas oficinas vamos trazer este tema e partilhar outras boas experiências com os colegas da rede. E agora temos a Elizabeth. Elizabeth, andas aí? Estou aqui, olá. Força, Obrigada, qual que é Jorge. teu? Ora bem, deixa-me lá então partilhar aqui a apresentação. Estão a ver, certo? Sim. Boa, Ok, pronto, só para garantir. Então,
Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Elizabeth Rodrigues e exerço funções na Divisão de Desenvolvimento Organizacional da DGAEP, Direção-Geral da Administração do Emprego Público. Fui uma das felizes contempladas do concurso ao Programa Inovador em Residência, em que me candidatei ao projeto experimental sobre inovação antecipatória na administração pública. Deixa lá ver se agora... ok. Ok. Então, do ponto de vista da DGAEP, o apoio a esta candidatura é por si só um reconhecimento do trabalho da equipa do LabX e da valorização das matérias abordadas. Esta candidatura visava capacitar numa área muito nova na administração pública, a da inovação antecipatória, para que eu pudesse posteriormente partilhar com os restantes colegas da DGAEP. Quanto à minha própria motivação, eu conheço o trabalho do LabX desde a sua origem, 2018, e revejo-me completamente no seu espírito de missão. Sendo uma participante assídua dos seus workshops, sei por experiência própria de que se trata de um ambiente seguro para testar ideias, por mais absurdas que sejam, com a vantagem de podermos ser orientados para a materialização dessas ideias. Em relação às expectativas, sendo naturalmente inovadora, achei que esta experiência seria como o sapatinho da Cinderela, que se encaixaria que nem uma luva. Como ainda por cima trabalho em estudos que visam o desenvolvimento organizacional da administração pública, o meu pensamento está no futuro e, portanto, fiquei muito contente quando soube que tinha sido selecionada. Quanto ao projeto de trabalho, o meu programa de mentoria em inovação antecipatória, como já foi dito, tem uma duração de 5 semanas, que foi o tempo acordado entre as 3 partes, a DGAEP, a AMA e eu, para a micromobilidade. O interessante nesta mentoria é que se enquadra num projeto real, que se encontra em curso, no meu caso, sobre inovação antecipatória na administração pública. E o core do trabalho que desenvolvi foi em torno do kit de ferramentas de iniciação à inovação antecipatória. Eu voltarei a este ponto mais à frente. Mas como é que este trabalho foi desenvolvido? Não foi numa perspectiva de estagiária, como eu pensava. Foi muito melhor. Foi numa ótica de, tu aqui és nossa colega, fazes parte da nossa equipa. E isso facilitou imenso em termos de acolhimento e rápida integração na cultura do LabX, que é uma cultura de experimentação, de prática, em que o erro é olhado como uma fonte de aprendizagem, no fundo uma cultura atenta ao detalhe. O plano de trabalho para as 5 semanas foi delineado em parceria com o meu orientador, o Bruno Monteiro, o que me trouxe grandes vantagens em termos de aprender as coisas ao meu ritmo, de ter a liberdade de explorar os meus próprios caminhos, ver até onde é que eu quero ir sobre este e aquele assunto dentro desta temática. Mas para que tudo isto? Tudo isto para que eu pudesse atuar como uma agente de aceleração da inovação antecipatória no meu organismo de origem e noutros, por onde venha a passar futuramente. Por outras palavras, e aproveitando o contexto pandémico em que vivemos, tudo isto para eu poder ser como que um vírus de inovação antecipatória, com a possibilidade de transmitir o pouco que sei às pessoas que comigo contactam todos os dias na organização. Resumindo, o grande objetivo desta residência foi ativar em mim a inovação antecipatória através da sensibilização, desenvolvimento de competências e da integração da inovação antecipatória em práticas organizacionais. Tendo em conta estes objetivos, foram definidas atividades para cada semana do programa. Assim, a primeira semana foi o meu primeiro contacto com a temática da inovação antecipatória e andei a ler a literatura sobre o assunto, a ver que organismos trabalhavam esta matéria. Na segunda semana, fiz a revisão do kit de iniciação à inovação antecipatória, com o objetivo de o validar na experiência do utilizadora.
Na terceira semana, peguei no kit de ferramentas e tentei ver até que ponto é que o mesmo poderia ser adaptado para o cotidiano das organizações, nomeadamente a elaboração de instrumentos de gestão, como o plano estratégico, o QAR, o plano de atividades, mesmo também para a gestão de projetos. Na quarta semana, tive a oportunidade de organizar um workshop juntamente com a equipa de projeto de inovação antecipatória, para testar a usabilidade em ambiente real de uma ferramenta do kit. E nesta quinta semana em que estamos, estou a finalizar os entregáveis que fui produzindo ao longo de cada uma das semanas anteriores. Agora, relativamente aos principais resultados desta minha residência, vou destacar aqui 3 resultados. O primeiro é a revisão do kit e das 9 ferramentas que o compõem. Esta revisão, tanto como vos disse, foi feita na perspectiva do utilizador, onde averiguei até que ponto a terminologia me era familiar e era adequada, se era ou não fácil de navegar no kit, se o kit era facilitador em termos de aprendizagem, se ele era claro na mensagem que procurava transmitir, se os aspectos gráficos eram distratores ou facilitadores da minha atenção. Um segundo resultado foi o exercício que realizei para convergir as ferramentas do kit e dos instrumentos de gestão da administração pública. Ou seja, para demonstrar, sobretudo para quem faz gestão de equipas, que é possível trabalhar diariamente, sem darem por isso, no plano estratégico, no plano de atividades. No fundo, ao utilizarem as ferramentas de inovação antecipatória, já estarão a alimentar os ditos planos. E assim as pessoas escusam de parar tudo e de fecharem copas de dias a fio para elaborar tais documentos estratégicos. Porque esse é um grande handicap da administração pública em geral, que estão sempre a executar, mas depois, quando é preciso parar para refletir, tem de ampliar o seu pensamento, porque, no fundo, ele está afunilado para o modo de execução. E isso acaba por ser um grande esforço emocional e, muitas vezes, até pouco produtivo. Talvez por isso vejamos alguns planos estratégicos e planos de atividades que não variam muito, que também dá a sensação que tais organismos ficaram parados no tempo. Finalmente, o terceiro grande resultado da minha residência foi a organização da sessão colaborativa, com o objetivo de testar em ambiente real uma ferramenta do kit, como vos disse, neste caso foi o despiste de consequências, e foi uma experiência bastante interessante, porque trouxe alguns insights acerca da aplicação da ferramenta, mas, sobretudo, porque trouxe ao de cima pontos cegos do projeto que estava a ser estudado, permitindo assim também à equipa de projeto fazer um planeamento mais robusto. Em termos de aprendizagens, eu penso que, ao nível organizacional, as ferramentas de inovação antecipatória encerram em si um grande potencial e que poderiam ser facilmente adotadas tanto pela DGAEP como por outros organismos públicos. Isto porque permitem antecipar entropias, uma vez que trazem à consciência coletiva a existência de divergências e enviesamentos inconscientes que podem, no futuro, causar alguns bloqueios num projeto, num plano. Por outro lado, antecipar implica gerir melhor as incertezas e, portanto, passa também por gerir melhor o stress e as emoções. E isto é um fator muito importante em termos de segurança e saúde no trabalho. Mas, facilmente, estas ferramentas podem ser adotadas pelos trabalhadores no seu dia-a-dia, sobretudo por quem gera equipas. E desta forma podem ir desenvolvendo competências em inovação antecipatória. Imaginem isto como escovar os dentes, ou seja, como um exercício de higiene diária, em que saem do modo de execução, investem 5 minutos do vosso tempo a refletir sobre como melhorar o vosso trabalho, a vossa organização. E no final, quando tiverem de elaborar instrumentos de gestão, já terão ao vosso dispor uma série de organização relevante, estratégica e toda organizada, porque o kit de ferramentas vem com uma série de templates que depois poderão utilizar, e, portanto, toda esta informação já organizada que foram pensando e consolidando ao longo do tempo. E, finalmente, uma vez que todos nós sabemos que a administração pública é uma estrutura alinhada em cascata, eu penso que ela tem um enorme potencial em adotar comportamentos de experimentação que a tornarão mais resiliente, sobretudo se as orientações forem nesse sentido. Claro que isto apenas é possível se contarmos com a ajuda daqueles organismos que emitem orientações a montante e que são transversais a toda a administração pública.
E eu não poderia deixar de partilhar convosco o que levo desta caminhada. Então, como vos disse, eu fiz todo um ciclo que me ajudou a desenvolver competências em inovação antecipatória, desde o estudo do conceito, enquadramento e ferramentas de inovação antecipatória, passando pelo estudo da sua operacionalização com a revisão do kit, pela observação da sua aplicação em ambiente real. E ainda tive a oportunidade de refletir na aplicação da inovação antecipatória em instrumentos de gestão. Basicamente, agarrei em todas as oportunidades de aprendizagem que o Bruno me proporcionou. Quanto mais queria aprender, mais material ele me dava. E mais semanas houvesse pela frente, mais coisas haveriam por aprender. No fundo, fui eu que acabei por ditar o meu próprio ritmo de aprendizagem, o que foi algo bastante positivo em termos de assimilação. Senti-me sempre muito acompanhada, mas ao mesmo tempo tive a oportunidade de trabalhar como gosto, com grande autonomia e criatividade. Eu diria mesmo que esta abordagem é bastante reveladora da essência do próprio LabX, ou seja, da forma como eu percepciono. O LabX é uma estrutura que existe para ajudar a acelerar a inovação na administração pública, preenchendo os gaps, ligando os pontos, apoiando a criação de uma ponte entre ideias soltas e ações e ligando a teoria à prática. E eu termino este programa de residência, vou terminar sexta-feira, mas termino este programa de residência com uma sensação clara de ter passado por um processo de iniciação em inovação antecipatória. Inclusive, dou comigo a pensar em como aplicar estas ferramentas na minha vida pessoal. E, portanto, dizer que eu gostei muito da experiência é pouco. Eu, na verdade, adorei cada segundo da experiência e só tenho pena de estar a terminá-la. Gostaria de agradecer ainda a todas as pessoas que possibilitaram a oportunidade de eu ter esta experiência única na administração pública. Isto vai ser um pouco como aos Oscars da Academia, por isso perdoem, mas eu gostaria de agradecer ao Nuno Lopes, o meu chefe de divisão, por ter abdicado de uma pessoa da sua equipa durante tanto tempo, algo que não é muito comum na administração pública, à Sandra Santana, diretora do departamento, e grande impulsionadora da minha participação no programa, ao Dr. Paulo Jorge, diretor de Recursos Humanos da DGAEP, à Joana Limo e Raquel Martins, do Secretariado do Conselho Diretivo da AMA, pelas diligências efetuadas para levar a bom porto o protocolo de micromobilidade, à doutora Eugénia Santos, diretora-geral da DGAEP, e à doutora Maria de Fátima Madureira, presidente do Conselho Diretivo da AMA, por terem autorizado esta minha residência, à doutora Elsa Belo, coordenadora do LabX, pelo belo acolhimento institucional, ao pessoal do apoio informático da AMA, em particular a Nuno Oliveira, que foi incansável na busca de soluções técnicas, ao Rui Martinho, do LabX, ponto focal do programa de residência e elemento da equipa de inovação antecipatória, sempre preocupada em agilizar o aspecto burocrático para que eu pudesse desfrutar com qualidade e ao máximo a minha residência, e ao Bruno Monteiro, o meu orientador nesta residência, pela sua infinita paciência, disponibilidade, altamente pedagógico, sempre atento aos pequenos detalhes e com a constante preocupação de manter em alta a minha inspiração e motivação. E um obrigado a todos e a todas por se manterem atentos até ao final da minha apresentação e um até já. Muito obrigado, Elizabeth. Foi uma excelente apresentação e muito elucidativa do trabalho que foi feito durante estas, não 4, mas 5 semanas que tiveste connosco. Muito bem, também gostava de apresentar, de agradecer também, não só as vossas apresentações, mas também um agradecimento especial às entidades, à Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros e à Direção-Geral da Administração e Emprego Público por terem proporcionado estas experiências às nossas colegas. Na prática, tivemos um reforço da nossa equipa aqui durante o período de um mês com mais 3 pares de mãos que deram bastante ajuda e que foram muito úteis numa altura complicada para nós em termos de trabalho. Portanto, o nosso agradecimento que seja extensível às entidades. Muito bem, temos aqui algumas perguntas e eu, como prometi, vou já chamar o Rui à pedra, porque até a primeira pergunta que surge da Ana Laranjeira não é uma, são 2 perguntas em uma. Uma delas é: se são destinatários trabalhadores da administração pública, independentemente do nível de administração, ou é apenas para a administração central? Primeira pergunta. Ou, segunda pergunta, se os trabalhadores podem candidatar-se independentemente de terem ou não prévia autorização do serviço de origem. Ok. Rui.
Ok. Força nisso. Obrigado por esta pergunta. É uma pergunta que certamente muitos colegas nossos terão. Portanto, como assinalamos no início, o propósito e o destino desta iniciativa é funcionários ou trabalhadores da administração pública, seja local, seja central, seja regional. Portanto, é a todos os nossos colegas da administração pública. Portanto, dirige-se a eles. Segunda questão, os trabalhadores podem candidatar-se independentemente. O conceito aqui é a transferência para a entidade de origem e isto ser respaldado pela entidade. A entidade também tem que ter interesse, porque depois facilita esta transferência. A inovação, nós sabemos, faz-se não só de forma sozinha, mas de forma integrada, de forma sistémica. Se o colega, foi este o nosso propósito do LabX, se o colega vem ter esta experiência imersiva, o objetivo é aplicar, portanto, tem um propósito por trás. É um propósito mais, não é individualista, se me permitem a expressão, mas é porque depois conseguem aplicar o conhecimento adquirido, não é? Aqui, as competências transferidas, as atitudes, as ferramentas, é muito mais fácil aplicar. E este conhecimento, depois, aqui vocês estão em contacto, mas se não aplicarem, dificilmente estas competências se vão manter. Com o respaldo da entidade, da vossa entidade, fica muito mais fácil. Portanto, o conceito é, por isso nós temos um protocolo que dizemos tripartido. E às vezes tem aqui algumas burocracia, foi o que disse a Elizabeth, não é? Até agradeceu envolve aqui muita gente, mas portanto tem este respaldo. E acho que é Muito só, bem. Jorge. Rui, obrigado pela tua resposta. Temos aqui outra questão. Eu pedi ao Miguel Conde, eu não sei se percebo bem a pergunta, Miguel, se puder reformular de modo a que seja um bocadinho mais claro, não estou certo de ter percebido o contexto da pergunta, está bem? Entretanto, eu queria colocar uma pergunta às nossas inovadoras. Posso? Miguel. Sim. Força, então já está aí. A questão é mais, por exemplo, no caso de empresas do setor privado que estão muito ligadas à administração pública, se essas próprias empresas ou trabalhadores, funcionários dessas empresas se podem usufruir das boas práticas da administração pública, incluindo, por exemplo, participar em workshops da administração pública, empresas que lidem diariamente, que o seu âmbito de atuação é praticamente só administração pública, mas continuam sempre a ser do setor privado. Não sei se me fiz entender. Obrigado, Miguel. Não sei, Elsa, se queres dar uma palavrinha sobre isto? Sim, obrigada. A sua pergunta era se podem beneficiar das ações de formação. Aqui neste caso não é uma ação de formação, estamos a falar do inovador de residência e aqui especificamente para a administração pública que integra, ou seja, a sua pergunta já é um bocadinho fora do âmbito desta experiência de inovadora em residência, é isso? Sim, acaba por ser um pouco fora, só que mesmo estas próprias, os questionários que foram apresentados anteriormente para os colegas, se podem também ser realizados por entidades externas à administração pública. Se podem ser aplicados. Alguns dos questionários... Aplicados e até mesmo realizados, sendo, por exemplo, uma empresa privada a fazer um questionário à própria administração pública. Nada impede que uma empresa privada faça questionários à administração pública, basta querer saber alguma coisa que lhe esteja do seu interesse e que a administração pública possa de facto responder. Mas, por norma, as questões da capacitação são dirigidas a funcionários públicos, exatamente para capacitar a administração pública para o desenvolvimento de soluções, aqui neste caso da inovação, para o desenvolvimento de soluções inovadoras e adaptadas a uma realidade muito específica que é a realidade da administração pública. Nós, AMA, não somos a entidade de capacitação por excelência, há outra entidade que é responsável por essa capacitação transversal da administração pública, dos trabalhadores, mas o que a AMA faz é promover a inovação dentro da administração pública, promover estes contactos diretos de aprendizagem colaborativa entre trabalhadores e dirigentes e entre vários organismos, e isso acaba por ser aqui dentro do ecossistema da administração pública, face às realidades que são, como
provavelmente saberá, daí a sua pergunta, muito diferentes do que é o setor privado ou mesmo até o terceiro setor. Obrigada. Tá, agradeço, obrigado. Só para acrescentar, Miguel, muitas vezes nós publicamos muitos relatórios sobre as práticas, sobre os projetos que desenvolvemos, sobre instrumentos, sobre ferramentas, e o nosso objetivo é que elas sejam apropriadas, seja pelo setor público, seja pelo setor privado, porque acreditamos que de facto, a nossa metodologia, o facto de investigarmos com os utilizadores, sejam funcionários, sejam cidadãos, sejam utentes de serviços, e colaborar com eles de perto na criação de soluções inovadoras é de facto uma boa prática, seja no público, seja no privado. Daí também o cuidado que temos em partilhar muitas das nossas experiências. Muito bem. E pegando aqui um bocadinho nesta história da capacitação / formação e o que é realmente o programa do Inovador em Residência, eu ia colocar uma pergunta à Margarida, o que é que torna esta experiência única ou diferente de uma formação ou de uma conferência sobre inovação? Quais são as mais-valias? Qual é que é a diferença entre ter uma formação de 3 semanas ou vir fazer o Inovador em Residência para o LabX? Assim, relativamente a esta experiência, ela é única. Ela é única, foi uma mais-valia, na medida em que se desenvolvem projetos em contexto real. E isso permite criar metodologia, dentro das metodologias e ferramentas destes projetos, passar também depois estas aprendizagens para os nossos organismos. Era aquilo que eu dizia há pouco na apresentação. Eu penso que, para além do fator de inovação, da criação, da partilha, que é diferente de uma formação, sem dúvida nenhuma, não é comparável, é a realidade do dia-a-dia, é o incluírem-nos, fazermos parte de um projeto dos outros, que será depois, no fundo, convertido para os nossos próprios projetos. E dizia que era tem um efeito multiplicador, obviamente que tem, e que é isso que eu penso que é o propósito fundamental, que é o aprender e o partilhar, e o disseminar. O disseminar porque nós, ao conseguirmos aprender e ter conhecimentos desta natureza em contexto real, nós estamos capazes, penso eu, de aplicar nos nossos projetos noutra realidade, mas que são outros projetos, novos projetos. Por sua vez, vão levar a todo um efeito multiplicador para a administração pública. E eu penso que não é de forma nenhuma, do meu ponto de vista, a formação, não. Ele é diferente da formação, sim, concordo plenamente. Eu acho que há que desenvolvê-lo cada vez mais, podermos ter mais sessões, porque é um caminho a percorrer, que já tem algum percurso, um caminho a percorrer para a administração pública. É aprender, partilhar e inovar. Acho que sim, que é esse o vosso princípio, o propósito do LabX, e um propósito extraordinário. Foi uma experiência única. Posso dizer-vos que já tenho vários anos da administração pública e foi a primeira experiência que eu tive com esta formatação, no fundo, com este espírito inovador e em contexto real, que isto não é possível em qualquer formação, não é? Muito obrigado, Margarida, palavras muito simpáticas. Teresa. Então, acho que sim. Teresa, o que é que mais te surpreendeu nesta iniciativa? No que tu encontraste, qual é que foi a maior surpresa? Olha, Jorge, eu tenho também a dizer que eu de facto tinha muita curiosidade e quando falamos logo nas nossas candidaturas e quando soubemos que a nossa candidatura tinha sido aceita, eu estava muito curiosa para saber o que é que vocês entendiam com a palavra imersiva. E compreendi logo no primeiro dia. Portanto, depois do vosso fantástico acolhimento, o meu orientador, imersivo é isto. E, portanto, reunião, bora lá, objetivos, PowerPoint, temos reuniões com equipas, inovadoras, já temos aqui projetos, não podemos perder tempo. Eu costumo dizer que nós na Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros andamos assim a uma velocidade um bocadinho perigosa, mas olha que vocês não nos ficam muito atrás. Ela foi mesmo 4 semanas imersivas. O que mais me surpreendeu foi o facto de ter
de termos desenhado aqui 4 objetivos, eu acho que muito, como é que é dizer, muito dinâmicos, com muitas atividades pelo meio, em 4 semanas. E portanto foram trabalhosos, portanto foram sempre, eu tive sempre fantástico acompanhamento do Rui, que esteve sempre disponível e marcávamos sempre reuniões de acompanhamento e estávamos sempre ligados, portanto esta fase também do digital também nos ajuda muito à comunicação e ao fácil acesso às ferramentas e nos ligar. Mas o facto que me surpreendeu muito foi poder acompanhar, e que o Rui me permitiu, e as equipas, e ver aquilo que nós vamos ter que fazer agora na PCM no nosso projeto. Portanto, eu vivi experiências fantásticas através dos projetos experimentais que estão a decorrer com estas equipas da Câmara Municipal de Lolé e da Câmara Municipal de Lisboa, e foi ótimo ter visto ao vivo a forma como trabalham, as metodologias e a forma como o Rui orienta os projetos, e perceber qual é o caminho que nós queremos para o nosso projeto e, portanto, replicar, lá está aquilo que a Margarida disse há pouco, e realmente o formato é único. Portanto, fantástico o vosso trabalho. Obrigado, Teresa. Elizabeth, gostava também de colocar-te uma pergunta. Nós tipicamente falamos dos constrangimentos trazidos pela pandemia e pelo trabalho remoto, mas achas que, para além dos constrangimentos, achas que também há aqui oportunidades que conseguimos aproveitar ou não? O que é que tu achas? Sem dúvida. Aliás, eu vou-vos dizer, eu adoro teletrabalho por várias razões, mas por exemplo, uma pessoa consegue, até eu noto isso pela própria dinâmica das FIAs, que, sei lá, normalmente têm muitas reuniões marcadas e depois se calhar só conseguem ter uma reunião, 2 reuniões no dia, e digamos, o digital permite exatamente, a pessoa acaba uma reunião, está com outra e, portanto, consegue, em termos de aceleração do trabalho, consegue-se muito mais. E portanto, eu, no que toca aqui à experiência do LabX, senti que não fiquei a perder nada, pelo contrário. Como eu vos digo, eu sou uma grande fã do teletrabalho, portanto, para mim não foi propriamente um desafio, para mim foi quase uma caixinha, tipo de género, então vamos abrir hoje, agora temos uma reunião, vamos a ver o que é que vamos trabalhar hoje. Portanto, para mim, é como estar num playground. Ótimo, excelente. São 2 vantagens. Muito obrigado, Elizabeth. Há aqui uma pergunta também que foi colocada por uma colega, pela Ana Laranjeira, que pergunta se o LabX faz follow-up ou acompanhamento dos inovadores a quando do regresso aos serviços de origem. Ou seja, se é feita alguma avaliação de impacto, de conhecimento e experiência adquiridos pelos trabalhadores na sua organização. Eu agora, como mestre de cerimónias, posso-me arrolar o direito de responder a esta? Pode ser? De facto, ainda não o fazemos, porque isto implicava que houvesse também um compromisso com a entidade de origem para depois implementar qualquer coisa nos momentos seguintes. Mas isto, de facto, é uma oportunidade. É uma oportunidade para melhorarmos. Nós sabemos que temos um programa, o programa é giro, é interessante, mas está longe de ser perfeito, como é óbvio, e tem aqui muitas oportunidades de melhoria. E eu julgo que esta seja uma delas. Pegando nesta questão das oportunidades de melhoria, e porque nem tudo são rosas, eu gostava também de ouvir do vosso lado uma perspectiva, o que é que pode ser melhorado neste projeto? O que é que pode ser melhorado? Em termos de acompanhamento, os timings, o que é que podemos fazer melhor para o ano? É muito importante para nós ter esta perspectiva e mais transparente que isto, à frente de toda a gente, não podíamos também pedir este feedback. Também, não é? Portanto, isto agora usamos a metodologia da pipoca, ou seja, que é quando se sentirem esse impulso, peçam palavra, por favor, Teresa foi logo. Teresa, força. O que é que temos de melhorar? Foi rápido, não precisaste pensar muito. Não, foi porque esta pergunta foi gira, e é na sequência dela que vou falar. Aliás, eu também deixei esta minha nota no meu relatório, que é justamente encontrar aqui um espaço de partilha para que não se perca
Não digo que será um follow-up, nem pouco mais portanto, não é esse género do formato de avaliação, mas criar um espaço de partilha dos inovadores, portanto, criar um espaço em que nós, inovadores, entre estas edições e outras, pudessem então partilhar o que viveram e experienciaram dentro do LabX e depois, ou seja, na transferência e na aplicação das aprendizagens nos projetos e nos trabalhos envolvidos nas suas entidades. Esta foi, de facto, uma das notas que deixei como sugestão desta edição. Obrigado, Teresa. Elizabeth também já tinha pedido a palavra. Elizabeth, o que é que devemos melhorar nesta iniciativa? Olha, para já eu acho que o maior, não lhe posso chamar constrangimento, porque na verdade, pronto, isso acabou por ser resolvido, mas tinha a ver com as questões técnicas da parte da assiduidade, que foi, como vocês sabem, foi uma telenovela, e dei os meus agradecimentos ao pessoal de informática. Mas em todo caso, também, pronto, lá está, podia ser uma oportunidade para inovar e até nesse aspecto, porque, na verdade, se nós queremos uma administração pública inovadora e a trabalhar por objetivos, a ideia não seria ter a picar o ponto. Aqui no nosso caso não era problemático, mas não me parece que isso fosse, pronto, acho que se perdeu muito tempo nesse aspecto. Mas pronto, como vos disse, ficou totalmente resolvido. Outra coisa, eu vou-vos dizer, eu gostei imenso do trabalho e eu fico mesmo com pena, tipo, do género, epá, mas era daquelas coisas que eu gostava de continuar a trabalhar nisto. E então era tipo do género, não sei, se houvesse aqui uma oportunidade de continuar, por exemplo, a esmiuçar ainda um bocadinho mais sobre esta matéria. Não sei que oportunidades é que poderiam existir, mas acho que era interessante, porque eu agora até estou a pensar não só numa perspectiva, vá lá, do local de origem para onde eu vou, que vou levar estes conhecimentos, mas estou até a pensar de uma forma mais alargada em termos de administração pública, não é? Porque nós temos aqui um conhecimento que se calhar às vezes a gente gostava agora, então, e agora continuar, então agora comecei o aquecimento, queria agora, pronto, agora que já estou no ponto, para entrar tipo para a corrida, pronto, acabou-se. Pronto, e era só isto. Obrigado, Elizabeth. Então, a Teresa menciona a criação de espaços de partilha para fomentarmos a dinâmica colaborativa. A Elizabeth fala-nos dos problemas tecnológicos que afligiram o picar o ponto das nossas inovadoras. E aqui esta questão do follow-up, que a colega até a Ana Laranjeira tinha trazido como possibilidade de virmos a fazer continuidade às iniciativas. E Margarida, o que é que tu dizes? O que é que temos melhorado nesta... Era exatamente reforçar aquilo que a Ana Laranjeira dizia e aquilo que tu dizias. Acho que era muito importante haver aqui uma continuação. Obviamente que o LabX terá as suas limitações, mas haver aqui uma sequência e algum acompanhamento. Falo exatamente no caso concreto. Eu e a colega Teresa vamos para a PCM, vamos naturalmente incluir um conjunto de metodologias de aprendizagens que tivemos convosco, mas isso só por si não nos garante o êxito. Vamos com certeza em determinados momentos pensar, não sei se isto está bem feito, não sei se vai funcionar, se é no momento adequado, ciclicamente nós tivemos a oportunidade de falar um bocadinho no nosso projeto e dizer, bem, nós vamos incluir no projeto ciclicamente questionários complementares com entrevistas, no sentido da melhoria contínua, nós vamos fazer monitorizações ao projeto ao longo do tempo, sim, mas efetivamente tudo isto vai ser tratado por mim e pela colega Teresa, mas vamos ter com certeza algumas dúvidas. E chegados a esses momentos, e não digo, enfim, com regularidade, porque vocês têm o vosso trabalho e teremos que ter respeito pelo vosso tempo, mas gostaríamos de ter o conforto
de podermos contar com a vossa ajuda, nem que seja através do mail, no sentido de fizermos desta forma, neste momento, por favor digam-nos se está bem e se está adequado. Isso era um reforço que eu coloquei exatamente, como sabes, no relatório. Foi uma das minhas propostas no relatório. Por outro lado, em termos que também coloquei no relatório, e não sei se é fazível, mas esta questão de investigar, co-criar, experimentar de 4 a 12 semanas, mesmo em 12 semanas, que normalmente não acontece, e aquilo que falámos há pouco era 4, 5 semanas, até porque as entidades não podem ter muito tempo os seus funcionários fora de serviço, não é? Tudo muito engraçado, como diz a Elizabeth, gostaria imenso de continuar, mas o trabalho espera-nos e, no meu caso, a PCM diz, ok, Margarida, já chega, agora vem para cá e trabalha. Portanto, há aqui que fazer uma dose e um equilíbrio entre o quanto isto é bom e aquilo que os nossos organismos necessitam e esperam de nós. O que me parece que era importante era fazer uma alternância, ou seja, por exemplo, a nossa micromobilidade ser por 3, 4 meses, mas termos, por exemplo, uma manhã por semana, ou 15 em 15 dias, para trabalhar convosco. E aí era possível, por um lado, mantermos o nosso trabalho, os nossos projetos no nosso organismo e mantermos convosco uma relação que é extraordinária e pedagógica. E pedagógica no sentido que não deixamos cair o que aprendemos, vamos continuando. E até porque é neste período que nós vamos, com certeza absoluta, com as ideias frescas, implementar e querer fazer coisas. É aqui nesta fase que nós vamos ter muitas dúvidas. Passando o primeiro projeto e pondo em prática as vossas metodologias, se calhar aí há o chamado desmame, passo o termo, e nós podemos passar a outros projetos sem vos incomodar mais, nem ocupar o vosso tempo. Para já era isto. Obrigado, Margarida. Elizabeth, querias acrescentar qualquer coisa? Sim, eu estava a ouvir aqui a Margarida e adorei a ideia, até porque nós, enfim, na administração pública também sabemos trabalhar de forma colaborativa, não é? E muitos de nós trabalham e integram grupos de trabalho. E o que eu quero dizer é, não me parece completamente descabido nós voltarmos ao nosso local de trabalho, implementarmos tudo isto e ainda assim haver, sei lá, um grupo de trabalho que se reúna, como diz a Margarida, com uma X frequência, para, no fundo, ou continuarmos a dar algum aporte naquilo que nós estávamos a fazer, ou inclusive um grupo em que se... Mas, enfim, estou aqui a pensar, mas vocês também já fazem isso com os vossos workshops. Não encontro as metodologias, enfim, pronto. Eu sou muito parcial e muito enviesada em relação ao vosso trabalho, mas pronto, ok, vou-me calar. Obrigado, Elizabeth. Está aqui uma sugestão interessante da Mónica, da Mónica Cunha, que era criar um helpdesk de inovação para as dúvidas dos inovadores, uma linha SOS 24 Inovação AP, em que respondêssemos em live. Temos a arranjar um chatbot, se calhar, para responder a estas dificuldades. Ou então os bombeiros de inovação. Para apagar os fogos que andam por aí por esta AP fora. Muito bem, mesmo antes de terminar, eu só tenho mais uma pergunta para vocês, muito rápida, queria que todas respondessem, que era o que é que diriam a um colega da vossa instituição ou de outra para o convencer a vir ao Inovador em Residência? Muito breve, uma frase que partilhassem com alguém que já estamos a fazer recrutamento para o ano, não sei se percebe, mas que queira mostrar aos colegas que isto de facto é importante e é uma mais-valia. Muito rapidamente. Margarida, força. Não hesites, candidata-te. O Lab X vale a pena. Já temos lema para o próximo ano. Rui, estás a tomar notas? É? Teresa, numa frase. É a tua oportunidade. Agarra, vai ao Lab X. É isso. Aliás, nós já fizemos esta partilha na SGPCM, ainda durante aqui o decorrer. Já dissemos, olha, meus amigos, não imaginam o que está a decorrer
Olha, preparem-se porque para o ano são vocês e ficou tudo muito curioso. Aliás, os holofotes estão aqui sobre o LabX e sobre nós aqui na PCM. É capaz de haver aí algumas candidaturas da Secretaria-Geral, sim. Não precisamos de mais pressão, deixem que me vos diga, está bem? Elizabeth, por favor, uma frase. Não, só uma frase difícil. Eu vou tentar transmitir uma ideia. Eu diria que é um programa transformador e que a única coisa que as pessoas que têm a levar, no fundo, é a si próprias, de estarem de corpo e alma, no fundo, presentes para absorverem, para aprenderem, para partilharem, deixarem-se transformar pela experiência, deixar, no fundo, vir ao de cima a nossa criança ávida, né, de aprendizagem, de mudar o mundo, e pronto, eu acho que era isto. E já não é mau. Muito bem, foi um prazer ter-vos aqui, foi um prazer ouvir a vossa experiência. Nós estamos a terminar e antes de terminar quero agradecer a presença não só das nossas inovadoras, mas também de todos os participantes que assistiram aqui à nossa conversa. Um agradecimento, ela já não está cá, mas à Raquel e ao Sérgio Coelho, que foram inovadores da primeira volta. Eu andava aqui à procura deles para lhes dizer qualquer coisa, mas acho que eles já tiveram de sair. A Raquel deixou, inclusive, uma mensagem de despedida no nosso chat. Portanto, esta dinâmica de partilha de experiências é para continuar e vamos de certeza continuar. Portanto, um bem-aja a todos, muito obrigado Obrigada. E até uma próxima. Obrigada e até uma próxima, sim. Obrigada a todos e até uma próxima. Obrigada. Obrigada.